Bom dia, meu povo, tudo bom? Mais um dia de consultoria gratuita. Vocês estão me ouvindo bem? Me fala aqui nos comentários. Vamos aí curtindo essa live, né? Hoje, dia de consultoria gratuita. Eu vou receber aqui, né, o Alexandre e montarmos um plano prático para que ele continue crescendo. Porque hoje não é um plano prático para conseguir romper o faturamento de mais de 10 mil reais, porque esse, né, esse marco ele já conseguiu. Esse marco ele já conseguiu. Que alegria, né? Então, como depois de romper, eu não vou nem dizer qual foi o recorde dele aqui, não, eu vou esperar ele falar aqui na consultoria com vocês. Mas, como continuar crescendo? O que é que está faltando? Que habilidades estão faltando? Como pode desenvolver para, sim, a gente continuar crescendo, exercendo a vontade de Deus, sem ir contra os valores cristãos. Beleza? Que bom que vocês estão me ouvindo bem. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é dia de consultoria gratuita, ou seja, às quartas-feiras o nosso encontro é às 11 horas, certo? Tirando as quartas-feiras, o nosso encontro é às 10h15. 10h15 nos encontramos aqui para falar sobre diversos temas que vamos ter antes do treinamento gratuito, né? Temas esses que todos os católicos deveriam, né, com certeza dominar para poder se realizar profissionalmente. E aí, você já curtiu aqui essa live já? Curta aqui a live, por favor. Compartilhe com outros católicos que estão buscando se realizar profissionalmente, implementar o digital em suas carreiras, em suas profissões, de maneira íntegra, sem ir contra os valores cristãos, sem mentiras. Fechado? Beleza? Vamos nós. Bom dia, Hugo. Sua metodologia é baseada em vendas por tráfego pago ou orgânico? Obrigado. Os dois. Os dois. Tá? Nem só tráfego pago, nem só orgânico. Eu acredito que a metodologia de se realizar profissionalmente, gerar resultado, ele é muito além disso, certo? O marketing existiu antes do digital chegar. O digital é um potencializador de você saber realizar vendas, saber, né, empreender, saber se realizar profissionalmente, tá bom? Então, respondendo as perguntas aí, os dois estão incluídos aí nesse plano de realização profissional. Então, meu povo, é isso. Como eu expliquei aqui a vocês, o mentorado de hoje pode comentar aí para poder eu chamar você aqui. Beleza? Vamos lá? Cara, eu estou sem meu mouse aqui. Cadê meu mouse? Vou pegar aqui o mouse, só um instante. Enquanto isso, mandem aí suas perguntas. Vamos lá. Agora sim, com o mouse eu consigo melhor trabalhar aqui. Vamos nós. Olha aí. Olha aí, a galera começou a seguir aqui no Instagram. Caso você ainda não me segue aqui no Instagram, assim o faça, apertando aqui para seguir. Vamos nós. Pedi aqui para minha equipe entrar em contato com o mentorado de hoje. Vamos lá, deixa eu ver se ele está por aqui na lista. Enquanto isso, quem aqui já está inscrito no treinamento gratuito? Que já temos data. E aí, alguém aqui já está inscrito no treinamento gratuito? Se você ainda não está inscrito no treinamento gratuito, tá? Que
Lá você vai aprender os passos necessários para você, como católico, se realizar profissionalmente, romper o faturamento de mais de 10 mil reais, sem ir contra os valores cristãos. Se você ainda não está inscrito, assim o faça. Pode comentar aqui, ó, eu quero, beleza? Pode comentar aqui, eu quero. E assim, você vai receber no seu direct o link para você se inscrever e entrar no grupo do WhatsApp. Beleza? A gente vai falar sobre formação catequética do profissional católico, como ele deve se realizar profissionalmente, né? Então, opa, sem chutar o tripé, né? Sem chutar o tripé. Eita, será que tem uns problemas técnicos aí com o nosso mentorado de hoje? Enquanto isso, meu povo, vocês têm alguma dúvida? Me falem aqui nos comentários se você tem alguma dúvida, alguma pergunta. A galera aqui se inscrevendo no treinamento gratuito, eu quero, eu quero, eu quero. Aqueles que já estão inscritos e estão lá dentro do grupo do WhatsApp, certo? Respondam a pesquisa, tem uma pesquisa lá, onde eu vou conhecer melhor você para poder preparar o melhor treinamento gratuito possível. Beleza? Deixa eu ver aqui se tem notícias. Aguardando aí as perguntas de vocês. E ao vivo é assim, né? Sempre tem uns desafios a mais. Olha aí. Patrícia também quer participar do treinamento gratuito. Maravilha. Você vai receber um link, um botão lá no seu direct para poder conseguir se inscrever e entrar no grupo. Eita, gente. Estou tendo um erro de comunicação aqui com o nosso mentorado de hoje. E ao vivo é assim, né? Deve ter acontecido algum imprevisto muito grande. Olha aí. Galera se inscrevendo, maravilha. Mas aí, você que está aqui, tem alguma dúvida sobre realização profissional, sobre o digital dentro da realização profissional? O que você gostaria de perguntar aqui enquanto a gente resolve esse problema técnico aqui, que até agora está nos atrasando aí 9 minutos nessa live de hoje. Se eu não conseguir resolver aí mais uns 3 minutinhos, eu vou ter que adiar essa live. Né? Vamos lá. Olha aí a pergunta. Sou Maiara Gomes, de Bragança, Pará. Sinto muita dificuldade no digital, em conciliar trabalho digital e vida cotidiana, principalmente deixando a igreja de lado. Tem algo muito errado aí, né? Porque não podemos deixar a igreja de lado, independente do seu trabalho, tá? O que às vezes a gente é muito enganado por promessas aí dentro da internet é que o digital vai fazer com que a gente ganhe dinheiro enquanto dorme ou viaja. Mas não, exige-se sim trabalho, exige sim tempo, esforço para poder aprender. Mas diferente de muitas outras profissões que posso dizer que hoje está cada vez mais difícil você se destacar em seu mercado, né? O digital faz com que você tenha resultados que você não tem normalmente no meio físico, tá? Mas como conciliar essa parada? Com uma boa gestão de tempo, Mayara, tá? Uma boa gestão de tempo. E eu vou abordar, certo? Em uma das lives de aquecimento para o treinamento gratuito. Eu vou destrinchar, certo? O seguinte tema. Dá uma olhada aqui no tema. Deixa eu pegar aqui o tema da nossa live. Ó. Cadê?
Como dar conta de família, trabalho e missão e ainda ter tempo de crescer profissionalmente de maneira íntegra, tá? Então, uma das coisas que você precisa exercer muito bem para poder ter resultado em qualquer profissão é a virtude da ordem, tá? A virtude da ordem, cada coisa no seu lugar, cada grandeza na sua divisão de tempo, e a partir daí sim dá para você conciliar, tá? Um trabalho de verdade. Agora, se você por um acaso foi fisgado ali por uma linha errada do trabalho no digital, onde você precisa ostentar, onde você precisa mentir para vender, onde você precisa incitar uma inveja branca nas pessoas, aí isso nunca vai conseguir se encaixar, certo? Na sua vida cotidiana da igreja. Você sempre vai estar se sentindo fragmentado, tá? Então, se por um acaso é esse o seu problema, além de gestão de tempo, certo? Como você consegue conciliar? E aí eu vou ensinar, né? Quais são os valores, quais são as grandezas, como é que se divide esse tempo por prioridade. Eu vou estar falando isso nessa live e ela está programada para surpresa, né? Eu vou dizer hoje o tema da live de amanhã, mas cada dia eu vou falando, né, divulgando o tema da live do dia seguinte, ou seja, não perca nenhum dos dias. Amanhã, aqui, às 10h15, certo? Terá... Qual live? Qual live? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Hoje, quarta, amanhã, quinta. Como um católico pode realizar o sonho de se desenvolver profissionalmente, mesmo sem o apoio do cônjuge? Esse é o tema da live de amanhã, tá? Mas voltando aqui à sua pergunta. Uma boa gestão de tempo baseada nos seus valores, nos seus princípios, e cada demanda que envolve a sua vida ter uma divisão do tempo de acordo com as suas grandezas, tá? Mas se por um acaso você tiver sido fisgado por mentiras, né, desse digital aí que nunca irão se encaixar na sua vida baseado nos valores cristãos, aí não adianta ficar andando em círculos. Você vai acabar sempre se sentindo fragmentada e não conseguindo conciliar. Porque não tem como conciliar a mentira com a vivência, certo? Católica de ser. Fechado? Espero ter te ajudado, mas eu sei que mais vai te ajudar ainda essa live que eu te falei, tá bom? Olha aí, quando eu começo a trabalhar nesse ramo, parece que toma muito meu tempo e acabo deixando algumas coisas de lado. Então vejo aí que existe um problema de gestão de tempo mesmo, tá? Claro que no começo você leva muito mais tempo para fazer algo que, com a experiência, você vai levar menos tempo, tá? Então é interessante que você faça essa conta também de evolução no seu processo. Se não está evoluindo, se você não está fazendo mais em menos tempo, tem alguma coisa errada no seu processo de aprendizagem e de aplicação daquilo que você está trabalhando, tá? Então, tem que ligar um alerta em relação a isso também. Perfeito, maravilha, vamos nós! Vamos lá. Eu não entendi a dúvida, tá? Tem aqui a Amable. Tenho muita vontade de abordar temas relacionados à vida cotidiana, família e filhos, sob uma perspectiva religiosa, principalmente agora que não estou satisfeita com o meu trabalho. Então, se Deus colocou esse desejo no seu coração, Amable, você pode ir fazendo uma transição, certo? De maneira programada, tá? Vamos supor que você dedique 1 hora a esse projeto, 1 hora da sua vida a esse projeto
diariamente. Ou então você dedica um expediente inteiro do sábado, né? E assim você vai com prudência testando e evoluindo nesse projeto, certo? Mas assim, vontade de falar, ótimo, mas é para isso, para embasar a sua vontade de falar, há uma necessidade de ter experiência, resultado, em tudo isso que você vai falar. Senão, serão palavras jogadas ao vento ou com teorias que não leva para método, que não leva para prática, tá? E assim, espero ter te ajudado aí também. Não entendi muito bem a dúvida, né? Foi mais um comentário do que uma dúvida. Vamos nós. Hugo, por trabalhar em home office, a família fica chateada quando me recuso a fazer coisas durante o expediente, ou deixo para fazer depois do expediente, como tarefas de casa e outras coisas pessoais. Esse alinhamento com a família é extremamente necessário, né? Extremamente necessário. E é também entender que para a família é difícil compreender esse trabalho do home office, né? E eu falo porque eu estou aqui no meu escritório, mas eu estou em casa, certo? Enquanto você não deixar isso muito bem alinhado, né, e organizado com a sua família, e mesmo que você faça isso, eles muitas vezes não vão compreender. Parte, pelo menos da minha experiência, parte mais, certo? Parte mais de mim, está muito bem resolvido com isso, do que eu contar que eles compreendam. Certo? É definir, é apresentar o meu cronograma, apresentar o meu cronograma e eu ficar muito bem com isso. Porque for esperar com que o outro compreenda, eu vou estar contando com a sorte, contando com a opinião e a maturidade de outra pessoa. Eu suponho que sempre, tem dias que eu trabalho até 9 horas da noite aqui no meu escritório, até 10 horas da noite no meu escritório. É todo dia? Não. São dias que eu me programo para isso, inclusive, né? Eu vou ter a compreensão da minha mãe, né? Que isso vai acontecer? Não, não tem. Né? Mas, contrapartida, se eu digo que eu vou estar com meu filho às 5 horas da tarde para poder brincar com ele ou fazer a tarefa junto com ele, eu tenho que ter essa palavra, né? Porque se o trabalho meu, se eu deixo o trabalho ter o direito de atrapalhar o meu tempo com a minha família, eu estou deixando também que a minha família atrapalhe o tempo que eu tenho com o trabalho. Então, quando cada coisa está no seu lugar, né, acontece. Mas isso é uma necessidade muito grande de disciplina, de resiliência e de organização. Porque, e isso, meu Deus, parece uma coisa muito distante, né, da nossa vida, mas não é. Não é. Com uma boa organização do seu tempo, você consegue fazer. Então, parar e pensar. Será que realmente eu não estou utilizando isso do tempo que eu deveria com a minha família e por isso que ela está me cobrando? Outro. Aquele tempo que eu defini para estar realmente com a minha família, eu estou cumprindo ou estou deixando o trabalho se estender, atrapalhar? Tudo bem, existem circunstâncias, urgências que podem acontecer uma vez ou outra, mas sempre está errado, né? E outra percepção que eu posso te ajudar é eu me resolvendo comigo mesmo, me programando e cumprindo aquilo que eu defini de agenda, de organização, eu tenho que ficar bem comigo mesmo, porque se a chateação, muitas vezes imatura, incompreensível da família, me afetar, vai acabar afetando o meu trabalho, afetando a minha performance nos resultados. E aí, te ajudei?
Me fala aí se eu te ajudei. Vamos nós. Vamos nós, vamos nós. Ó, tem aqui mais perguntas, hein? Deixa eu ver se a minha... Tá muito bom esse bate-volta de pergunta. Inclusive, se você ainda não compartilhou com outro católico que tem dúvidas sobre a realização profissional, sobre a mudança de carreira, sobre como romper um faturamento de mais de 10 mil reais sem contra os valores cristãos, compartilhei essa live com ele. E vamos nós. Deixa eu ver se tem alguma notícia definitiva aqui. Vamos lá, ajudei, né? Que maravilha, que bom que eu ajudei. Um outro detalhe que você comentou aqui, um extra, né? Um extra na resposta aqui do detalhe da família, né? Como ainda não tem um resultado financeiro no digital, parece que eles não levam a sério. Como medir esse conflito? Esse detalhe de não ter ainda gerado resultado financeiro, sim, pega, né? Aí você tem que medir o conflito de quanto tempo eu vou me dar para poder, né, ver os primeiros resultados financeiros desse projeto. Aí eu vou me dar 3 meses. Não conseguir, eu vou ter que me dividir o meu tempo, né? Eu vou, de maneira madura, dividir o meu tempo. Se eu estava dedicando 6 horas do meu dia nesse projeto e ele não gerou recurso financeiro ainda em 3 meses, né? Ao invés de estar entrando dinheiro no caixa, eu está saindo dinheiro no caixa, está sangrando dinheiro no meu caixa. Eu preciso encontrar alguma coisa que pague pelo menos os custos do meu investimento. Entende? Então, deu-se essa deadline, deu-se esse prazo, você para e pensa assim, pô, então como é que eu não consegui ter o resultado que eu desejei? Qual outro caminho que eu posso pegar para dividir aqui meu tempo? Ao invés de trabalhar 6 horas no meu projeto, vou trabalhar 4 e outras 2 vou trabalhar naquilo que vai me gerar algum tipo de resultado financeiro. Eu acho que essa divisão de conflito é sadia, certo? Mediar esse conflito dessa forma. Tá? Se dar um prazo e não desistir, mas diminuir um pouco ali o tempo dedicado naquele projeto e buscar algo que vai ter algum tipo de retorno financeiro. Vou dar um exemplo, assim, básico, tá? Obviamente, talvez não vai se encaixar para você, mas vamos supor, eu estou aqui querendo, eu vejo muitos casos de alunos que já me partilharam isso. Hugo, eu só estou conseguindo aqui ainda pagar as contas, estou me dedicando aqui ao digital, consegui um primeiro cliente, já tem algum retorno financeiro, mas isso ainda não dá para pagar as contas. Logo, eu vou trabalhar um expediente de Uber. E até que as coisas se alinhem, você gere mais resultado com o digital, você acaba se dedicando menos tempo rodando de Uber. E assim as coisas vão se alinhando. Espero ter ajudado aí com esse extra da resposta. Vamos lá, deixa eu dar uma olhada aqui. Olha aqui a Bárbara. Eu tenho um desejo enorme de trabalhar na internet, mas não tenho formação alguma, nem graduação em nada. Tenho conhecimento dos livros que leio, do tema que tenho vontade de falar, que é a criação dos filhos. Isso seria enganar, porque eu não possuo formação na área? Ótima pergunta, Bárbara. Ótima pergunta, ótima pergunta. Existem aqui 2 caminhos, tá? Existem aqui 2 caminhos para você. Você pode começar a falar, obviamente, aquelas suas experiências validadas. Aquilo, seu cotidiano, que você vê que funciona para você, pode ser que alcance, sim, outras pessoas e funcione para outras pessoas. Porque você testou
na sua vivência ali da criação dos filhos. Mas isso vai ajudar algumas pessoas, tem valor sim, tá? Tem valor sim. Mas claro que, se um dia você for pensar em um e-book, for pensar em uma comunidade de mães onde você vai cobrar um valor por aquele tipo de serviço, o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? Esse valor ele vai se tornar um pouco mais barato do que todos aqueles que prestam serviços semelhantes com uma formação mais profunda do que a sua, tá? Mas o que vale dentro do contexto de gerar um produto é o resultado que ele agrega na vida das pessoas, tá? Então, resumindo, possivelmente o seu produto vai se tornar um pouco mais barato do que os demais. Isso na minha visão. O que é que você pode fazer com isso? Obviamente, você pode buscar cada vez mais conhecimento, cada vez mais cursos, cada vez mais especializações nessa área, certo? Que não necessariamente é uma faculdade, mas aí você vai evoluindo a sua autoridade e o seu conhecimento, tá? Beleza? Mas não há nada que lhe impeça de começar. Fechado? Deu para entender aí? Sim ou não? Seria enganar se você dissesse que tinha algum tipo de formação na área. Mas você pode dizer assim, eu sou formado com a vida, com a experiência, com o que eu aplico e tenho resultado. Então, deixar isso claro é autenticidade, né? Integridade, e não enganar ninguém. Bárbara, te ajudei? Me fala aqui nos comentários, beleza? Olha aí, rapaz, o mentorado chegou aqui. E aí, Alexandre, tudo bom, meu caro? Vamos nós. Entendeu a Bárbara, massa, muito obrigado. Deixa eu ver aqui. Vou responder mais uma pergunta, que a galera perguntou vários aqui. Né? Aqueles que eu não respondi, coloca aqui na caixinha. Eu vou tentar pedir com que a minha equipe registre. Aí bato o print, eu vou tentar responder nos stories. Fechado? Olha aqui. Vamos lá, deixa eu responder essa aqui. E aí, Alexandre, meu caro, tá por aí? Olha, a Bárbara ajudou demais. Posso iniciar na criação de conteúdo? É isso mesmo. Responder aqui. Ajudou? Sim, ajudou muito, Hugo. Obrigado. Massa, massa, massa. Responder essa última aqui do Neverton, que eu acho que é muito importante. Para a gente ir para a consultoria original de hoje. Vamos nós. Sinto que não estou evoluindo no meu trabalho CLT. Um indicativo. Legal. Sinto vontade de sair para me dedicar ao serviço ao digital, mas sinto medo. Natural. Natural você sentir medo. Você viveu 10 anos dessa forma. Que forma? Ali, com a estabilidade do emprego no CLT, que lhe gera um valor fixo no mês, né? Mas você viu ali que existe uma inspiração no seu coração para você começar a empreender e se dedicar melhor ao seu empreendimento. Né? O Neverton também é aluno lá do CRP aqui. A pergunta é muito boa. E aí, cara, eu sinto medo. Você identificou o medo. Agora, primeiro, você tem que entender medo de quê? Medo de quê? E o que vai curar esse medo? Vamos supor, Hugo, medo de não dar conta financeiramente da minha família. Beleza. Então você vai seguir os passos de uma transição de carreira de maneira prudente. A gente vai ter até uma live sobre esse tema também aqui, né? Como fazer uma transição de carreira à luz da virtude da prudência. E aí, com essa prudência, na maioria das vezes, de maneira responsável, ela vem com os dados financeiros que você, certo, pode construir. Então, é o quê? É calculando quantas horas você trabalha no seu projeto empreendedor e quanto financeiramente de lucro você tem de resultado. Então, eu acredito que
há um ponto de equilíbrio quando você começa a imaginar sair. É quando você tem o controle de vendas, como é que eu posso aumentar mais minhas vendas, e eu sei fazer isso, esse processo está nas minhas mãos, e eu consigo ter perspectivas de crescimento por meio do meu conhecimento, tá? E eu cheguei no ponto de equilíbrio de ganhar basicamente a mesma coisa do que eu ganho no CLT, é o que eu estou gerando de resultado no meu próprio empreendimento, no meu próprio projeto. Eu entrei no ponto de equilíbrio. E um outro ponto que é algo crucial para gerar uma tranquilidade nesse passo de transição, é um fundo de emergência financeiro. Você constrói um fundo de emergência ali de pelo menos 2, 3 meses para que você consiga gerar esse passo. Então, sinto medo. Medo de quê? Definir o medo que você sente e como eu vou enfrentar esse medo. Normalmente eu enfrento esse medo com os resultados, com uma planilha financeira e com o conhecimento. Eu ter a coragem e o conhecimento de gerar muito mais resultado, tendo muito mais tempo para me dedicar ao meu projeto empreendedor, independente de qual seja ele. E aí, Neverton, te ajudei, cara? Coloca data nisso, coloca meta nisso, que aí as coisas andam. Agora, se você deixar solto, eu sinto medo. Tá, então eu vou me dar aqui 3 meses para superar o que eu ganho no CLT com o meu próprio negócio. Aí você tem uma linha de chegada. Aí passou 3 meses, eu não cheguei onde eu queria, o que foi que eu fiz de errado? Gera uma autoavaliação. E não desiste. Vai de novo, até dar certo. Olha aí, vamos nós, ajudou. Alexandre, meu caro, vou lhe chamar agora, viu? Acabou aqui que a gente, aproveitando o tempo, respondeu algumas dúvidas, mas vamos nós. Vamos nós. Que eu acredito que foi muito positivo. Deixa eu ver aqui, notícias. Vamos lá. Equipe, por favor, né? Responder no direct depois. Tem uma muito boa aqui. Após 8 anos, não consegui prosperar no meu negócio. Devo parar? Olha aí, essa aí eu vou responder no direct, lá nos stories. E aí, Alexandre? Oi, tô aqui, presente. Presente? E aí, meu amigo? Isso aí, vida real é assim, né? E a gente vai, aproveita e pude responder aqui várias pessoas, várias dúvidas da galera. O pessoal aí para ficar de hoje, eu tava criando uma campanha. Eu tava focado aqui no gerenciador de anúncios, não tava olhando nem pro Insta, cara. E aí Entendi. o pessoal, a equipe aí, a Alice mandou uma mensagem para mim no WhatsApp. Opa, chegou a hora. Desculpa. A gente foca ali naquele universo, às vezes a gente se dispersa mesmo, mas que bom. Seja bem-vindo, meu caro. Tudo beleza? Obrigado. Muitíssimo obrigado. Então, nós. Isso, tava com a mão na massa lá, literalmente com a mão na massa. Tava criando uma campanha aqui para uma campanha específica para seguidores. Perfeito. Vamos lá. Meu caro, seja muito bem-vindo aqui. Alexandre vai se apresentar. A gente começa sempre com aquelas 3 perguntas básicas aqui da nossa live, que é como é que você me conheceu, né? Para você é diferente, né? Como é que era antes do treinamento CRP e como é que está agora. E depois
né? Como é que eu posso te ajudar aqui? Né? Você chegou até o hoje aqui. O que é que você quer construir daqui para frente? O que é que você acha que está faltando? O que é que você acha que eu posso te ajudar para melhorar ainda mais os seus resultados? Beleza? É muito bom, né? Quando a gente quer melhorar ainda mais, melhorar o que já está bom, né? Às vezes a gente é tão distante, né? Às vezes as pessoas estão nos ouvindo aqui e diz, caramba, eu só queria melhorar o que está ruim, né? Mas não, a gente, quando aprende, é possível melhorar até aquilo que já está bom, né? Então, a gente vai rezar, né? E aí a gente tem essas 3 perguntas que norteiam o nosso momento aqui. Fechado, meu irmão? Ok, fechado. Vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, muito obrigado por este dia, pelo teu amor, pela tua misericórdia, por esse momento aqui de partilha, de conhecimento, de resultados, de propósito, de buscar uma realização profissional sem ir contra os teus valores, exercendo bem a nossa missão profissional aqui na terra que tu nos confiaste. Dá-nos, Senhor, essa graça de competência, eficiência, para melhorarmos cada vez mais a nossa vida por meio da ferramenta que tu nos deixou, que é o trabalho. Assim, Senhor, te entrego esse momento, peço que possamos crescer em sabedoria e graça, em inspirações do teu Santo Espírito, e que Nossa Senhora possa nos cobrir com o manto dela. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha da Paz, dá-nos a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E aí, meu amigo, tudo certo? Tudo certo, graças a Deus. Então, aí aquela primeira pergunta, né? Quem é o Alexandre? Se apresente aí para nós. Meu nome é Alexandre Reis, eu sou formado em computação, trabalhei 14 anos como analista e desenvolvedor de sistemas, e um belo dia Jesus olhou para mim, me deu uma voadora na cabeça, e eu virei um artista visual. Desde 2013, estou nessa, por pura graça mesmo, né? Nunca pensei na minha vida em ser artista, mas em 2013, através de um chamado da comunidade que eu participo, que é a Comunidade Católica Recado, eu sou consagrado da Comunidade Recado, aqui de Fortaleza, me veio esse chamado muito forte de evangelizar através da arte, um evangelizador através da arte. E de 2013 para cá eu vivo exclusivamente do meu trabalho, né, da minha arte. Eu sou um artista visual, eu trabalho com obras sacras, eu posso dizer, né? O termo mais correto seria obras religiosas. E de 2013 para cá eu ganho a vida vendendo as minhas obras, né? E a minha principal vitrine são as redes sociais e principalmente o Instagram. E aí, meu irmão? Tá um pouquinho baixo aqui. Acho que eu vou pedir para você falar um pouquinho mais alto ou chegar mais próximo do. Eu vou usar então o fone, fica melhor. Vamos ver se fica bom. Vamos testar. Tomar aqui uma aguinha enquanto isso. Tá bom. Pessoal que fez as perguntas, minha equipe acabou de me avisar aqui que tomou nota, printou todas as perguntas. Eu vou buscar responder nos stories, viu? Então, que maravilha. Vamos lá. Okay. Vamos lá, vou tentar aqui. Alô? E agora? Agora melhorou, hein? Agora eu saí de dentro de uma caixa, né? E vim para a realidade. Tipo isso, Beleza. Tipo isso, viu? Melhor beleza. mesmo. Desculpa aí, gente. São as correrias do dia a dia. Tranquilo. Vamos nós. E aí, meu caro? Ok, vamos, por mais que estivesse baixo, vamos passar para a próxima pergunta, né? Você hoje, artista visual católico, né? Artista visual católico. Sim. Né? E, né, como é que era antes do CRP e como é que está hoje
na sua vida profissional, para a gente ir para a terceira pergunta. Antes do CRP, eu andava como cego, né? Tateando. Eu não sabia nem o que era gerenciador de anúncios. Para mim era um bicho de sete cabeças. As poucas vezes, ou as muitas vezes que eu procurei aprender num YouTube da vida a usar um gerenciador de anúncios, sempre eu via como um bicho de sete cabeças, né? E eu fazia os meus anúncios, né? Como eu falei, a minha vitrine principal sempre foi o Instagram, né? Dentre as redes sociais. E eu sempre fazia na gaiatice ali no impulsionamento, no botãozinho de impulsionar do próprio Instagram, sem filtrar direito o público, né? O negócio chegava assim para quem não devia, para quem devia e para quem não devia, né? E, e aí em 2023, né, em, sei lá, setembro, outubro de 2023, muito perdido, assim, nessa questão do direcionamento mesmo, do que fazer no digital, do que fazer no Instagram, e até perdido financeiramente, que 2023 foi um ano muito difícil para mim, né? De todos esses anos que eu trabalho, né? Em 2023, 10 anos que eu trabalhava exclusivamente com a arte, foi um momento assim muito difícil financeiramente, né? E eu, que bom que aconteceu, que bom que Deus permitiu acontecer esse momento difícil, porque é nessas horas aí que a gente tenta ajuda, procura ajuda, né? Eu sabia que estava perdido, mas aí ele permite que aconteça essas coisas para saber, olha, você está perdido, procure um profissional, né? Procure ajuda. E eu aqui num sábado, depois do almoço, deitado aqui na cama, triste, abatido, sem vontade de cantar uma bela canção, encontrei, veio para mim zapeando aqui no Instagram, né, rolando o feed, o famoso rolar o feed, veio uma propaganda, um anúncio, né, do CRP, né, do Hugo falando. Eu fiquei encantado, né, primeiro com o vídeo, e aí eu passei a consumir o conteúdo, né, e aí depois de um tempinho veio, aliás, um tempinho não, acho que foi no dia seguinte, domingo, foi na segunda-feira, o anúncio aí, né, da turma do CRP, e eu não tive nem dúvida. Na verdade, a gente teve aquela semaninha, né, daquelas aulas para a gente se ambientar, e só naquela semana ali, a riqueza do conteúdo já foi assim suficiente para dizer, não, eu vou fazer. Eu já estava certo de fazer, que eu precisava muito de orientação, né? E aí as aulas para mim foram o que você entrega nas aulas, né? Nas aulas, naquele conteúdo gratuito, vale mais do que muito curso pago por aí. E eu me inscrevi e deixei de ser cego, né? Comecei a Dessa caminhada assim, né? Dos resultados Jesus, já. filho de Davi, tem de piedade de mim, né? O cego de Jericó. Aí passou Jesus, né? Aí E eu lembro que você disse que já no primeiro mês você teve os resultados, foi isso, crescendo, isso, crescendo, né? Como é que tá isso. hoje? No primeiro mês foi 6K, no segundo mês foi 10K, né? A gente passou de 10K. Uhum. E em outubro, agora, de 2024, né? Eu bati os 29K, né? Foi um marco, né? Foi um marco para mim. Perfeito. Maravilha, cara. Maravilha. Exato. Muito bom, É muito bom. meio inconcebível, né? Quando É, a gente exato, para assim, e diz, exato. caramba, o que era inconcebível agora é Sim, possível, né? é, exato. Maravilha. E aí, chegando nesse mar, né? Uhum. Legal, eu fico lisonjeado, né, de fazer parte Sim, desse crescimento faz parte. profissional, Uhum. né? Eu fico muito feliz de me enxergá-lo e, mediante essa grande mudança, né, de uma coisa que, quando você Uhum. começou no treinamento, ficou muito feliz de ter batido 6K, né? Sim, Nossa, estou muito feliz. novembro, novembro. Novembro, né? Eu sou da turma de outubro de 2023. Em novembro de 2023, passei do 6K, né? Pois é, e E aí chegar um ano depois, 29K, com caramba, é, é um crescimento muito legal. E aí, sim. meu amigo, beleza. Estando agora aqui, né, nesse marco, nessa fase, o que Uhum. você acha que eu ainda posso lhe ajudar aqui para poder chegar onde? Onde é que você quer chegar? Qual é a meta que você quer chegar? Me Ah, fala aí. pois é. Com certeza vão chegando novos desafios, né? À medida que a gente vai vencendo aqueles, né? A vida é um eterno vale de lágrimas. E sempre tem um desafio, né?
para a gente sempre olhar para cima e pedir a ajuda dele. E ele manda os anjos, manda o Hugo, manda o pessoal que conhece as técnicas, que conhece os caminhos para ajudar. E qual é a demanda de agora, né? Agora, qual é o novo desafio? O novo desafio é escalar, né? Escalar o meu trabalho. Como é que acontece hoje aqui no ateliê? Aqui no ateliê eu sou o bombril, o faz tudo, né? Eu trabalho com criação, que é a minha principal atividade, a principal atividade de um artista é criação, né? Eu crio as minhas obras. E aí eu tenho várias outras tarefas, tipo, finalizei uma tela, mandar a tela para a molduraria, depois entregar no cliente, ou então despachar, eu tenho um cliente, graças a Deus, em todo o Brasil, despachar a tela, embalar, levar para os correios, né? Fazer o marketing, né? Atender os clientes, atendimento, tudo sou eu, né? Servir cafezinho, surgiu uma missão com a arte, também tem isso também, né? Como eu faço parte de comunidade católica, acontece muito de surgir uma missão com um determinado trabalho meu. Sábado agora, por exemplo, eu fui no Aquiraz, né? Eu fui entregar uma obra minha e é uma missão, né? Não é só entregar, é uma missão, é um trabalho missionário. E aí tem deslocamento, enfim, tem uma série de coisas, né? Uma série de coisas relacionadas à vida missionária, à vida consagrada, enfim, né? Tem tudo isso que faz parte do meu trabalho, da minha rotina, como um artista visual católico. E aí, por que eu falo que o problema é escalar, né? Porque, graças a Deus, as vendas, né, com o CRP aumentaram, e aí com certeza aumentou o trabalho também, né? Aumentaram as idas à molduraria, aumentaram as idas aos correios, tem que comprar material para poder embalar, para poder despachar. E aí, qual é o grande problema disso tudo? O meu tempo de criação que fica reduzido. E aí, quando você reduz o tempo de criação de um artista, você mata um artista, né? Hoje, o que eu menos faço no meu ateliê, a contragosto, é a criação, né? Eu tenho uma série de demandas, uma série. Eu tenho, por exemplo, que pintar uma Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Há tempos que eu estou com essa pendência, essa demanda. Não consigo. Né? Graças a Deus, agora em abril, consegui entregar um Carla Cutis, que era uma demanda que eu tinha também. Consegui entregar o crucificado, que era uma demanda antiga. Eu não tinha um crucificado no meu acervo. Né? Jesus crucificado, eu tinha um ressuscitado, mas não tinha o crucificado ainda. Né? E aí me veio de novo a demanda agora para a última Semana Santa, né? E não tinha conseguido concluir. Ou seja, trabalho de criação, para mim, está bem reduzido. Né? Porque eu tenho essa dificuldade, né? Ainda do escalar. E o grande, eu já vou adiantar um outro problema, né? Hoje eu não consigo contratar uma pessoa, né? Na minha organização, ou falta de organização, eu não consigo contratar uma outra pessoa para me ajudar nessas demandas, né? Certo. Aí, o porquê que você não consegue contratar? Hoje ainda é a questão financeira, principalmente, sabe? Hoje ainda eu não consigo, devido aos gastos que eu tenho hoje, né? Na minha agenda assim, financeira, eu não consigo ter ainda um capital para pagar uma pessoa. Perfeito. Né? Perfeito. Beleza. Ter a consciência disso é melhor do que contratar e ter que descontratar daqui a um tempo. Exatamente. 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 Né? Mas não te impede de fazer um plano para que isso se realize. Sim. Entendeu? Sim. Entendi. Entendeu? Então, a gente precisa desenvolver isso. E aí tem uma outra coisa que possivelmente você não está vendo, que é o quê? Uma primeira contratação não necessariamente precisa ser de 8 horas por dia. Sim. Já tinha pensado nisso? Já tinha pensado. Olha aí. Já tinha pensado. Entendeu? Sim. Entendeu? Então, sim. Tem esse detalhe também. Aí, se a gente não for pensar, não precisa ser todos os dias da semana. Tá entendendo? Então, a gente vai ver o que faz sentido hoje. Mas vamos lá. Vamos nós aqui.
realmente, quando a gente bate no crescimento, né, a gente esbarra no limite de competência chamado capacidade fabril. Uhum. Sim. Capacidade fabril. A gente vai falar sobre isso, sobre capacidade fabril. Aí a gente vai falar sobre 4 pilares da empresa. Capacidade fabril, 4 pilares da empresa e sobre metas. Para clarear aqui o plano. Uhum. E aí, quando a gente falar sobre isso, a gente vai conseguir enxergar um plano. Por quê? Porque sem isso, sem entender minha capacidade fabril, sem entender como a minha empresa roda por meio dos 4 pilares que eu sou o responsável, né? Uhum. E sem metas, eu continuo caminhando que nem um cego. Sim, é. Exato. Continuo caminhando que É nem um um cego cego. 2.0. É um cego 2.0. Né? Boa, 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 boa. Mas vamos lá, vamos lá. Beleza, feito isso, meu irmão. Feito isso, você conhece a capacidade fabril da sua empresa? O que é uma capacidade fabril? É quanto você consegue vender e o quanto você consegue, né, Uhum. entregar com qualidade. Uhum. Entendeu? Entendi. Entendi. Então, é quanto você consegue vender e entregar com qualidade. Uhum. E isso é um problema real, porque aconteceu agora Hum, de janeiro, fevereiro, março, de eu ter grandes atrasos nas minhas entregas. sim. Eu normalmente peço 20 dias úteis para entregar uma obra, Uhum, e aí, devido ao volume que foi gerado desde lá de outubro, novembro, né, sim. que é época de final de ano, sempre tem uma demanda maior de De obras de venda. arte, né, de vendas, isso gerou para mim um problema, que era justamente essa relacionada à capacidade fabril. Eu não tinha Uhum, capacidade de atender todo mundo. Recebi as demandas, uhum, mas aí quando fui pôr em prática, eu disse, minha nossa, como é que eu vou entregar isso aqui em 20 dias úteis? Não tem como. Resultado, coisa que estava para ser entregue no último dia de janeiro, dia 31 de janeiro, eu só entreguei em abril. Olha Nossa aí o Senhora. atraso. É. Olha aí o atraso. Né? Coisa que nunca tinha acontecido comigo, nunca tinha atrasado uma obra. Tinha um dia, 2 dias, né, por conta da molduraria que não conseguia entregar a tempo, enfim, né? Uhum. Mas aconteceu isso. Né? Olha aí. Interessante. Beleza. Identificamos um problema. Vamos atrás de resolver. Né? Uhum. E aí, vamos Sim. lá. Vender e entregar com qualidade. Você Uhum. acredita hoje em um mês que rodou bem a sua operação? Quantas obras você conseguiu vender e entregar com qualidade? Uhum. Eu Quantas? acredito que 15, umas 15, eu 15. consigo, eu consigo. É. Certo. 15 obras. Aí vem a pergunta: o que é que falta para que não seja 15, seja 30? Uhum. O que é que você acredita que dentro do seu processo de produção, né? O que você acredita Uhum. que no seu processo de produção precisa ter para acelerar um processo vezes dois? É Uhum. ter, vou dar um exemplo, é ter a própria molduraria? Eu estou dando um exemplo. Sei. Uhum. É isso que tem que estar na cabeça, na sua cabeça. Uhum. Entende? Entendi. O que é Entendi. que, o que é que eu preciso dentro do meu processo, certo? Uhum. Para aumentar em 2 vezes a minha capacidade de entregar. Entendi. Entendeu? Entendi. Beleza. Você consegue enxergar isso? O que é que falta para você, ao invés de ter 15 obras fluidas, ter 30 obras fluidas por mês? Uma coisa que eu poderia fazer
é tentar ter um estoque. Pegar aquelas Hum, obras, por exemplo, mais procuradas, que eu tenho, as top 5, digamos assim, e ter já aqui, guardado no ateliê. Ah, ninguém encomendou, mas eu vou fazer. Por quê? Porque sai muito. Eu tenho uma obra chamada Sagrada Família. É o carro-chefe aqui do ateliê. Sempre uhum, sai. Sempre. perfeito, Todo mês sai. Né? perfeito. Pode ser feito em 4 tamanhos diferentes. Eu poderia ter os 4 tamanhos diferentes aqui. Poderia me Perfeito. organizar e ter 4 tamanhos diferentes aqui. Olha aí, como é muito bom a gente sair do processo, né? É, E olhar a mas empresa é. como um É, todo, né? é engraçado que é um negócio tão óbvio, mas quando você está mergulhado ali na produção, aí vem as preocupações. Eu estou atrasado, né? Sim. Eu estou 3 meses atrasado. E aí, cara, o simples vira o complicado, né? Perfeito. É isso que acontece. E aí, meu irmão, então a gente tem a primeira coisa, criar um mínimo estoque das top 5. Uhum, uhum, O mais louco de tudo, né, é que você chegou com a demanda de escalar as vendas. Mas escalar as vendas, depois que você aprende um processo de vendas, é a parte mais fácil, uhum. né? Porque, Sim. entenda, eu posso analisar o que você está fazendo em marketing, potencializar aquilo que você está fazendo no marketing e, obviamente, na ponta você vai vender muito mais. E parece um Uhum, pouco inconcebível para quem não sabe o que é uma estratégia e uma campanha de marketing, né? Mas para uhum, você que já está tendo os resultados de campanhas de marketing, né? Sim, se eu analisar as suas campanhas de marketing, mas é claro que você vai vender mais. Você tem alguma dúvida disso? não, não tenho. Não tem. Só que você está me dizendo que dentro do seu processo você já está lotado. Então, Uhum, não adianta. Não adianta eu olhar para as suas campanhas. Adianta a uhum, gente analisar aqui, ó, capacidade fabril. Uma outra coisa que você pode trabalhar é buscar um segundo fornecedor de molduraria. sim. Ponto número Eu dois. eu até fiz isso já. Olha aí, segundo Uhum, fornecedor. Porque se tu está sobrecarregando um molduraria, entendeu? sim. Terceiro ponto, a contratação que você vai fazer ser uma pessoa que trabalha com molduraria, Uhum, entendeu? O teu sim. ateliê ter o próprio operacional Uhum, lá na frente. Lá na sim, frente. sim. Beleza? Uhum, sim. E aí, ok. Eu tenho aqui três possibilidades. Uma, você já foi atrás, que é ter um novo fornecedor de molduraria. Sim, sim. Depois, criar um mini estoque dos top 5. Criar um mini estoque de Uhum, top 5. Trabalhar, certo? A sua primeira contratação possivelmente ser alguém que saiba moldurar, sim. certo? Uhum, Uma outra coisa que vai organizar isso aqui, meu irmão, é gestão de rotina. ah, é. Va- Vamos ao óbvio, parte 2. Gestão de rotina. O que é a gestão de rotina, certo? O que é a gestão de rotina? É não ser as vendas que mandam no seu processo de produção. Uhum, Acontece muito, né? Quando o empreendedor, o prestador de serviço, ele aprende a vender e ele fica com a agenda lotada, ele se tornar o dependente da demanda.
né? Ele ir Sim, ajustando a vida dele de acordo com a demanda. Você sim, pode concordar com isso, sim, né? sim. Aí, só que você já aprendeu o processo de venda. As vendas vão acontecer, certo? De uma forma ou de outra, elas vão acontecer. Você já tem uma média de vendas por mês, você já sabe se construir uma campanha ali no gerenciador de anúncio vai gerar tantas vendas, se botar mais dinheiro gera mais. Uhum. Então você meio que aprendeu essa parte. Agora você Sim. tem que respirar e dizer assim, caramba, eu tomo, eu tomo posse do meu tempo de volta, né? E gerencio semanalmente a minha rotina. Uhum. Entendeu? Então você vai proteger o seu tempo de criação. Sim. Proteger o teu tempo de criação. Como chegou ao nível que você vai proteger o seu tempo de criação. Como é que você vai proteger o seu tempo de criação? Você vai. Aí é que tá. Você vai chegar, analisar a sua rotina. Qual é o primeiro passo para analisar a rotina? Anotar tudo que você faz no seu dia. Para te dar Uhum. uma visão geral sobre as suas demandas. Então, primeira coisa que você tem que fazer é isso. Pô, hoje eu acordei, atendi uma pessoa no WhatsApp. Aí depois eu fui comprar suprimentos, comprar um material que eu preciso por uma coisa que fechou ontem, uma Uhum. obra de arte que fechou ontem. Aí depois eu continuei respondendo o WhatsApp. Aí depois eu fui pro entregar uma obra no SEDEX. Entende? Uhum. Entendi. Então, meio que as demandas vão tomando conta do teu tempo. As demandas vão ditando como é o seu dia. Só Sim. que, não. No nível que você já está, certo? E aí, isso aqui é bom saber, separar. Se alguém chegar aqui, a pessoa não está gerando resultado ainda, não controla o processo de vendas, e ela ficar dizendo assim, eu controlo o meu tempo, a minha rotina. Aí não vai combinar, não vai dar. Uhum. Por quê? Porque se você eu vou usar um termo bem cearense, né? Se você ficar, se você ficar bonequeiro, né? É. Não vai andar. Você precisa de Uhum. gestão no nível de quando você tiver resultado, Uhum. né? Então, realmente, quando você está começando a aprender nesse processo, existe você tomando as demandas para si e fazendo acontecer, tá? Uhum. Então, o que seria isso? Você vai listar todas as demandas e você vai distribuí-las durante a semana. Uhum. Distribuí-las durante a semana. Cara, isso aqui é um outro nível de empreendedor. Sim. Por quê? Porque você vai ver a mensagem chegando lá no WhatsApp e você vai dizer assim, não está na hora de eu responder o WhatsApp. É. Pega, viu? Sábado e domingo. Acontece. E aí fica coçando ali o dedo para responder. Pelo menos, Exatamente. pelo menos no domingo eu tô conseguindo me abster. Pois é, entendeu, cara? Uhum. E Sim. aí, às vezes as pessoas dizem assim, caramba, o cara tem um resultado grandioso e tudo. A disciplina necessária para isso, ela vem a Uhum. partir do resultado, tá? A qualidade de vida vem a partir da disciplina, Uhum. tá? Então, primeiro, você tem que listar todas essas demandas, listar todas essas demandas, e após listar todas essas demandas, você vai distribuí-las durante a semana. Uhum. Você vai conseguir ser capaz de entender, certo? Conseguir ser capaz de entender qual o dia melhor para cada uma delas. Vou te dar um exemplo meu, certo? Cara, Certo. todo dia, toda segunda-feira, eu faço uma reunião de pauta com a minha equipe. E aquilo me motiva, aquilo vê assim a montanha de coisas que a gente tem que derrubar, que a gente tem que fazer e tal. E eu fico uma Uhum. pessoa mais motivada após uma reunião de pauta. Ah, Uhum. o que é que eu percebo?
à tarde da segunda-feira, de manhã é a reunião de pauta. À tarde da segunda-feira é o melhor dia para eu gravar Sim. as demandas que eu tenho de gravar de vídeo. Então eu identifiquei isso. Entendi. Identifiquei isso. Entendeu? Entendi. Isso só é possível identificar depois que eu distribuo todas as minhas demandas. Vamos supor, tem as consultorias individuais com os alunos, né? Consultorias individuais com os alunos. Eu sei que ela cabe na minha agenda dia de quinta-feira, porque eu já matei 80% das minhas demandas semanais até quarta. Entendeu? Então, Entendi. da mesma forma, por que eu consegui fazer essa distribuição? Porque eu tenho uma lista de demandas inteira que eu tenho que cumprir. Então, faz 3 dias isso. Uma lista do que você fez. Talvez, às vezes a gente faz tanta coisa, a gente não tem noção É do verdade. tanto de É verdade. coisa que a gente faz. E o pior de tudo, chega no final do dia Você se acha que não achando fez nada? Você acha que não improdutivo. fez nada? É. Eu disse, caramba, eu fiz tanta coisa e eu continuo com demandas atrasadas, eu continuo com uma coisa lotada aqui, É isso entendeu? mesmo. Pois é. E aí, meu irmão, você vai fazer por 3 dias. Ó, a receita aqui do médico. Fazer por 3 dias o diário do empreendedor, a lista de coisas que você fez. Caramba, acordei, passei 20 minutos respondendo no WhatsApp. Fui comprar material. Gastei tanto tempo de deslocamento. Nananana. E aí o que você vai encontrar, certo? Após esses 3 dias. Quais são as minhas demandas mais repetidas? Outro. Quais são as minhas demandas mais repetidas? Quais são as demandas que eu não posso deixar de fazer todo dia? Quais são as demandas que eu não posso deixar de fazer todo dia? E quais são as demandas que eu posso centralizá-las uma vez por semana? Sim. Centralizá-las uma vez por semana. E aí o que é que você vai fazer? Ao invés de comprar insumo 3 vezes por semana, você vai uma vez por semana. Entendi. E aí ter o controle emocional de, caramba, eu fechei uma outra obra agora que vai precisar de um pouco mais de tinta. Quando é que você vai comprar? Só na outra semana. Exatamente. E aí, esse é o primeiro nível, que é uma gestão semanal. Mas depois que tu tiver os dados semanais, tu vai para qual nível? É o mensal. Quinzenal. Ah. Quinzenal. E aí depois o mensal. Ou seja, vamos supor, eu preciso de 2 litros de tinta azul, 5 de amarela e 3 de branca para os meus, para a minha demanda semanal. Eu sei que eu preciso de o dobro disso para quinzenal, eu sei que eu preciso de o quádruplo, né, disso para o mês. E aí eu vou para uma gestão mensal. E aí aquele tempo que eu perdia 2 vezes na semana, tirando o meu foco, tirando meu tempo de criação, tirando meu tempo de atendimento, perdendo tempo com deslocamento, eu transformo em um único pedido mensal. Entendi. Consegue visualizar isso ou está muito distante? Não, consigo. Faz sentido? Show. Total sentido. Maravilha. Massa. Então, do mesmo jeito isso é a visita à molduraria, do mesmo jeito isso é contato com fornecedores, do mesmo jeito isso é em idas no correio. Então, quando você fixa as demandas, você consegue ter foco. Principalmente na criação. Sim. Você diz assim, caramba, essa manhã é a minha manhã de criação. Então... Não posso fazer mais nada. Exatamente. Eu não fico com a minha cabeça
pensando no WhatsApp que eu tinha que ter respondido, eu não É. fico com a cabeça daquele negócio que eu tenho que ir no Sedex, eu não fico com a cabeça de, eu esqueci de pedir o material Uhum. do fornecedor. Entende? E aí, quando Entendi. você tem esse foco, tu tem uma coisa chamada produtividade. Quando eu não tenho essa organização e essa gestão da rotina semanal, o que acontece? Eu estou Uhum. fazendo uma coisa aqui e faço pela metade, faço outra aqui pela metade, faço outra aqui pela metade, eu já estou com a corda no pescoço e É. vira uma bola de Vira neve bagunça. mais horrível do mundo É. e a sensação no final do dia é que não fez nada. Nossa, terrível. Né? Muito Uhum. louco, muito louco, muito louco. E Sim, o sim. primeiro ouvido a ouvir isso é o meu, né? Depois que eu descobri isso, cara, eu fiquei assim, meu Deus, cara. Meu Deus. Mas não adianta quem não tem resultado ainda estar preocupado com isso. Eu quero deixar isso muito claro aqui. Uhum. Né? Então, Sim. diversas pessoas podem estar assistindo aqui. Né? E Uhum. aí, você não tem resultado ainda, é sangue E pra no luta. olho É. e simbora, meu amigo. É. Entendeu? Sangue no olho e É simbora. ir pra Tá? luta. Corre atrás dos problemas. Exatamente. É, mas e aí, cara, quando você chega já nesse nível de gestão aqui, obviamente, né, Uhum. você vai ter mais qualidade de vida, Sim. vai ter mais qualidade de vida. Você vai ter uma visão mais abrangente sobre o seu negócio, sobre a sua linha de produção. Você vai ter uma visão mais abrangente, você vai se tornar um maestro do seu Sim. tempo. Sim. Entendeu? E aí, como é Uhum. que você consegue fazer mais em menos tempo? A outra pergunta que você vai ter lá abaixo lá da sua linha de produção, né? Como eu Uhum. posso fazer mais, lá no seu diário do empreendedor, como eu posso Uhum. fazer mais em menos tempo, aumentando a qualidade? Essa vai ser a sua linha de pensamento, Uhum. tá? Cara, Ok. visualizando aqui o nosso diálogo aqui, a nossa conversa, né? Tu consegue enxergar a mudança da tua capacidade fabril de 15 obras para mais obras ou não? Consigo. Consigo. Consegue? Consigo. Aí tu consegue dar o gás nas vendas para ficar tranquilo, vender mais, produzir mais? Exatamente. Consigo. Porque enquanto você não tivesse essa capacidade de visualizar isso, tu ia se sabotar nas vendas. É. Era o que estava acontecendo. Com medo de não entregar, com medo de ter clientes insatisfeitos, com medo de... É. Aí você se sabota nas vendas. E você dizer um não para um cliente, eu não posso atender. Nossa, isso é terrível. Né? Exatamente. Porque, por mais que aquela pessoa ali goste do seu trabalho, mas um não é um negócio muito ruim. Né? Ah, Dizer, não posso fazer, apesar de ser, a princípio, né, bem a princípio, uma atitude boa, porque eu não ia conseguir entregar mesmo, uhum. mas é ruim para o cliente. Né? Dizer não para o cliente é ruim para ele. Né? Então vamos lá. Uma das coisas que você é a sua queixa, né? Uhum. É a criação, né? A ausência Sim, de criação. sim, Existem pedidos de santos, de tem, obras que você nunca tem, imagina. Você precisa criá-las, sim. né? Dentro do seu processo de venda, acredite que quando uma obra ela é completamente nova, você cobra uma taxa a mais, ela é um pouco mais cara. Não, não. Hoje eu não faço isso. Na verdade, o que delimita os valores, né, Uhum, das minhas obras é o mercado. Eu tenho trabalhos em galerias de arte, por exemplo, uhum, né, e eu tomo como base o metro quadrado, uhum. né, o valor do metro quadrado a partir do mercado, que são as minhas obras que estão em galeria de arte, né, a nível nacional. A gente Perfeito, tem um valor aí a nível nacional, um mercado a nível nacional, perfeito. que eu tiro como base para calcular o valor do metro quadrado das minhas obras. Beleza.
Entendi. Show. Por que eu estou perguntando isso? Porque isso poderia ser atrelado a um expediente da sua semana. Entendi. Entendeu? Vamos Entendi. supor, tem um novo pedido, eu vou cobrar aqui, sei lá, R$ 100 a mais para eu receber esses R$ 100 e na minha cabeça eu entender que eu preciso criar essa parada. Esse R$ 100 seria a taxa de criação. Então, Sim. obviamente pode ser R$ 500. Entendi. Eu estou dando um exemplo. Tá? Entendi. E aí, isso estaria atrelado ao a sua rotina. Tipo, vender um tipo de obra nova, uma meta de vender um tipo de obra nova por semana. E eu teria Sim. 4 obras novas por mês. Sim, entendi. Entendeu? Entendi. Mas beleza, como não delimita isso, poderia ser um adiantamento. Você poderia pedir esse adiantamento antes de criar a obra, tá? Ela do zero. Como também, não. É uma criação livre sua, que, cara, isso é o que faz aqui eu me sentir motivado, entendendo que eu estou fazendo a vontade de Deus na minha vida profissional. Sim. Se eu perder isso, dá ruim. Um exemplo para mim, né? Um exemplo para mim, assim, normalmente eu tenho um hobby de fazer móveis, mexer com marcenaria, né? Que não é maçonaria, né? Antes que as pessoas Não, por favor. Antes que as pessoas confundam o que eu disse, né? Marcenaria. Maçonaria é outra coisa que eu aconselho a você nem ir atrás. Né? Exatamente. E aí, tipo, eu gosto de fazer os móveis. E eu tô devendo, assim, 2 móveis aqui para minha casa que, caramba, se eu passo um mês, assim, sem sentar um dia, um expediente para poder fazer um móvel, assim, que eu vejo que tá faltando aqui em casa, para guardar os brinquedos do meu filho e tal, eu tipo, caramba, que trabalho é esse que eu não tô conseguindo nem fazer aqui uma coisa que eu gosto? Né? Então, da mesma forma que é isso que moveu desde o princípio o seu projeto, eu acho que uma das coisas que você deve proteger é um expediente, pelo menos, de novas criações. Sim. E aí você protege. Qual é esse dia? Esse dia é um dia muito importante. E aí você Com certeza. aquele dia. Vamos levar para o pilar relacionamento. Caramba, eu tenho um dia específico que é a noite do casal. Né? Com a minha esposa, um dia ali que a gente para e pensa. Isso semanalmente. E a gente está implementando outro que é mensalmente, que é para analisar as finanças. Então, eu tenho ali uma reunião com a minha esposa para a gente analisar as finanças. Sim. Entende? Então, isso é muito importante, muito sagrado. Então, aquilo não negociável. não pode ser negligenciado. Exatamente. Tá? Então, uma das coisas que você tem que colocar como proteção aí na tua gestão de rotina é a tua expediente ou 2 expedientes de criação. E você só vai conseguir livremente ter esse tempo se você tiver cumprido toda a outra gestão de rotina atrás. Sim. Senão você vai ficar assim... Quando a gente trabalha por conta própria, né? Um trabalho para nós mesmos, a gente tem que utilizar mais ainda magnetismos ali, estratégias Com de disciplina para poder nos ordenar. E uma dessas é uma expectativa, uma estratégia de recompensa. Tipo, eu tenho uma estratégia de recompensa. Quando eu estava lá no escritório, eu tinha uma lista de demandas para fazer. A minha recompensa era sair 4h40 do escritório e andar de skate no pôr do sol da beira-mar. Era essa magnetismo, a minha estratégia ali de recompensa. Hoje, é ir sair com meu filho e brincar com ele no pôr do sol também. Entendeu? Isso faz com que você foque e direcione para as demandas. Beleza, meu irmão. A gente falou sobre capacidade fabril, certo? Certo. Te ajudei nessa capacidade fabril enxergar formas práticas de você dobrar essa capacidade fabril? Muito. Muito, muito. Ajudou muito, cara. Muito mesmo.
Maravilha. Vocês que estão aqui assistindo, foram ajudados de alguma forma aí na sua vida profissional? Me fala aqui nos comentários também, que a gente vai para o próximo ponto, que é o quê? 4 pilares da empresa. Tu vai gerar umas interseções sobre a nossa conversa de hoje, tá? No final dela. Primeira coisa, marketing. Escreve o pilar marketing. Depois, pilar financeiro. Depois, pilar comercial. E o pilar operacional. Beleza. Beleza? Beleza. Você tem aí esses 4 pilares. Aí, você olhou a sua montanha de demandas que você fez no nosso primeiro exercício aqui da consultoria de hoje, né? Sim. E aí você vai ter que dividir o que é marketing, o que é comercial, o que é operacional e o que é financeiro. Beleza. E eu ouso dizer que posso estar errado, tá? Mas normalmente os empreendedores negligenciam, né? Se você não tem uma rotina de organização das finanças da empresa. Não. Cara, Tem não. é doideira. Pois é. E aí o que acontece? Você se perde no caminho. É. Como é que eu não tenho uma organização financeira ali, metodológica, certo? Da parada, e eu quero ter metas. Mas não bate parada, entendeu? Então, dentro daquela parada da rotina, você precisa dividir funções nesses 4 pilares. É como se não tivesse esses 4 pilares bem definidos, o projeto empreendedor, a vida, a carreira, a realização profissional, ela não andasse, ela não fosse uma roda fluida, ela empancasse. Se eu tenho só marketing e operacional, que é mais ou menos o que eu estou vendo na sua vida hoje. Eu aprendi marketing, eu estou vendendo pra caramba e eu estou preso no operacional. E aí a parte das finanças está negligenciada e a parte comercial está negligenciada também. Né? Entendeu? Então, sim, entendi. marketing é fazer com que os clientes cheguem até você. Comercial é fazer com que esses clientes que chegaram até você, quer dizer, esses leads, né? Chegaram Os até leads você, comprem, se virem tornem clientes. tá? Comercial também é fazer com que aqueles que já são clientes comprem de novo. Sim. Comprem de novo. Então, né, o processo disso, de marketing comercial, gera uma demanda de financeiro. Financeiro. Certo? Certo. E tudo isso só se entrega se existir o operacional. Então, Sim. provavelmente você vai olhar agora todas aquelas demandas que você fez no Diário do Empreendedor, né? Diário do Empreendedor, você vai dividi-las baseado nesses 4 pilares. Então, quando você for olhar a distribuição da sua semana, você vai dizer assim, quantas vezes por semana eu vou olhar para o meu financeiro e o que é que eu vou analisar? Entendeu? Entendi. O que é que eu vou Entendi. analisar? Vai ser, não precisa ser 2 vezes por semana, precisa uma vez por semana só. Ou então, uma vez por mês. Às vezes a gente acha que precisa só uma vez por mês, mas depois a gente entende que tem que ser 2, depois tem que ser 3, depois tem que ser 4, uma vez por mês, uma vez por semana mesmo, entendeu? E aí Entendi. são coisas que sempre você vai estar se fazendo aquela pergunta: como eu posso fazer mais em menos tempo Menos tempo. e melhorando a qualidade?
Uhum. Entendeu? Beleza. Entendi. E aí, cara, você vai perceber que, sei lá, 80% das suas demandas estão lá no operacional, 10% está no marketing, 10% está no comercial. Aí Uhum. eu te falo, e 0% está no financeiro. Né? 0% está no financeiro. 0%. É, literalmente. Pois é. Aí, interessante, né, cara? Que a gente consegue Uhum. identificar. É. Porque eu passei, cara, por isso. Né? Eu Aham. vi minha empresa faturando pra caramba e cadê a cor do dinheiro? Tipo, Cadê? cadê a cor do dinheiro? Que é isso? Tem alguma É, coisa errada aqui. Né? é. Então, você vai conseguir enxergar negociações com o fornecedor que vai te dar mais lucro. Você vai entender que, sei lá, se pedir de São Paulo, mesmo com frete, vai sair mais Vai sair barato. mais barato. Uhum. Sim. Entende? Você vai conseguir Uhum. enxergar quando você tiver análise financeira da sua empresa. Entendeu? Sim. Então, e isso foi uma das coisas que botou minha empresa, minha gestão para outro nível. Tá? Uhum. Aí, beleza. Entendendo isso, você vai enxergar que as porcentagens dentro do processo não estão em ordem. Uhum. Caramba, eu precisaria de mais tempo no marketing. Eu precisaria de mais ações no comercial. Uhum. Eu precisaria de menos ações no operacional. Entendeu? Entendi. Então, é mais ou menos isso que vai fazer com que você vá para o próximo ponto, que é o nosso. Vamos lá. Aí eu vou ratificar aqui. Enxergar a empresa por meio desses quatro pilares fez com que você conseguisse visualizar, melhorar a capacidade fabril? Sim. Deu Sim. para Com certeza. entender? Deu Com para entender certeza. a necessidade da gestão Da de rotina gestão de para rotina. não se Uhum. perder nas circunstâncias, nas demandas. E aí, se você se Sim. perder nas demandas, nas circunstâncias, você não vai olhar para o marketing, você não vai olhar para o comercial, você não vai olhar para o Sim. comercial, não vai olhar para o operacional Para o como deveria. operacional. Se perde total. Como Uhum. deveria. É. Isso. Entendeu? Em Uhum. suas divisões e grandezas. Uhum. Sim. Massa. Massa? Então, pronto. Massa. Eu consigo, por meio do diário do empreendedor, dividir a minha vida, dividir o meu tempo nesses quatro pilares necessários para que a empresa vá para frente. Uhum. Ok, né? Entendendo isso, meu amigo, Uhum. entendendo isso, né? A gente vai para as metas. As metas, né? Que são 30 obras por mês? É. Sei, me diga aí a Vamos meta. lá. Hoje, o que me deixa tranquilo de trabalhar 15, dobrar seria uma meta interessante, com certeza. Beleza, beleza. Eu tenho essa meta agora de 30 obras. Uhum. Aí o que é que uma pessoa sem experiência poderia lhe orientar? Diz, não, bote essa meta aí e vá atrás de cumprir. Deu sangue, como se você já não tivesse dando, né? Não é assim, né? Não. Não é Quebra assim. a cara. Pois é. E aí, como é? Então, como é que eu vou conseguir dobrar de 15 obras vendidas por mês para 30? Aí é que está. Coloca aqui a meta, 30. Uhum. Aí tá lembrando dos quatro pilares que faz uma empresa rodar? Sim. Marketing, vendas, O comercial, comercial, é, operacional e financeiro. financeiro
operacional. Até essa ordem aqui, ela é uma ordem que organiza a tua cabeça. Uhum. Porque o marketing gera vendas, as vendas geram o financeiro gera o recurso para o operacional rodar. Até Sim. isso é interessante, por quê? Porque muitas vezes a nossa cabeça está lá no operacional, só que as vendas não aconteceram ainda. Isso. Tá entendendo? Entendi. Ou eu negligenciei o marketing, deixei de lado o meu marketing, e aí as vendas caíram porque eu estou preso no operacional e a empresa não roda. Uhum. Entendeu? Entendi. Então, beleza. Aí, até essa ordem aqui é interessante você trabalhar para Com certeza. treinar a tua mente para isso. Treinar a tua mente para isso. Tá? Uhum. Aí vem, eu quero uma meta de 30 obras vendidas por mês. Aí vem aquelas perguntinhas. O que eu devo fazer de marketing para que isso aconteça? O que eu devo fazer no meu comercial para que isso aconteça? O que eu devo fazer no meu financeiro para que isso aconteça? E o que eu devo fazer no meu operacional para que isso aconteça? A nossa conversa aqui de hoje já respondeu algumas dessas perguntas. Uhum. Olha aí, vamos lá. O que eu menos falei foi de marketing hoje aqui, né? Foi mesmo. Foi mesmo. E aí, quando as pessoas dizem, teu treinamento é de marketing digital, eu digo assim, meu Deus. Marketing digital é só 15%, 10% daquilo que você precisa para se realizar profissionalmente. De fato. Faz De parte. fato. Mas, como é que posso dizer, cara? É um degrau. Mas quando você chegar na realização profissional, romper 10 mil de faturamento, você precisa de outros conhecimentos. Sim, Né? precisa. De outros conhecimentos. E tá tudo lá dentro do treinamento CRP. Inclusive, meu irmão, tem uma aula muito importante que eu quero que você anote aí, que Vou é anotar. a aula sobre pensamento estratégico. Pensamento Já vou anotar aqui com pendência. Beleza? Uma outra coisa, também em relação aos pilares, é indicador de conhecimento. Indicador de conhecimento. Vamos supor, né? Eu dei o gás ali no marketing, dentro do treinamento CRP, então eu que estou com saldo aqui no marketing, né? Estou com saldo aqui no comercial. Mas eu não assisti o módulo de financeiro. Eu não vi a aula do Hugo de finanças sob a virtude da ordem. Entendeu? Entendi. Então, aqui... Hugo, eu não sei o que fazer no financeiro uma vez por semana. Ou então assiste o módulo de finanças. E tenho certeza que você vai entender. Vai dar aquela variada. Entendeu? Cara, eu tô olhando aqui e enxergando que uma aula que eu devo entregar para os alunos ao vivo é uma aula justamente de processos. Uma aula de processos. Processos e métodos que faz com que você consiga medir o que você está fazendo para ser capaz de melhorar. Essa aula, essa live aqui tem sobre isso. Tem sobre identificar método. Tem. Para melhorar, entendeu? Com E aí, certeza. como é que eu consigo isso em qualquer empresa? E como é que eu consigo isso na minha vida? Entendeu? Os passos bonitinhos lá sobre isso. Mas vamos lá. Voltando aqui, né? A nossa conversa hoje aqui, em relação a analisar a sua capacidade fabril, analisar a sua rotina mediante aos 4 pilares da empresa, nos responde algumas perguntas em relação a como bater essa meta. Sim. Entendeu? Entendi. Por quê? Porque a gente vai saber o que é que você faz hoje. Na verdade, Hugo, assim, eu vou te cortar aí, Diz isso. né? Assim, pensando, né, em tudo isso aqui que a gente viu, né? Eu estou apontando aqui para o notebook que está aqui na minha perna, não está aparecendo aí.
mas eu diria que eu já vou adiantar aqui aquela tua pergunta, a famosa pergunta do Hugo, né? O que foi o pulo do gato nessa nossa conversa de hoje, da consultoria, né? Sim. Eu já vou adiantar, porque tem a ver com isso que a gente está conversando agora. É a gestão da rotina. Né? Uhum. Qual é o pulo do gato? Eu não sei nem o que tu vai falar ainda até acabar aqui a nossa consultoria. Mas, para mim, hoje, né, o que ficou é a tal da gestão da rotina. Ela é o germe, assim, ó, que vai ordenar tudo isso que a gente conversou. Tudo. Perfeito. Os processos, os métodos, né? Para mim, é a gestão da rotina. Você parar para fazer isso, identificar, né? Distribuir, depois que identificar, distribuir, né? Na semana, depois de forma quinzenal e mensal. Isso aí, para mim, vai ordenar tudo. Tudo. E Né? agora, Marketing comercial, você tem a financeiro. segurança de fazer isso porque você domina o resultado, a geração Sim. de resultado. Sim. Tu conseguiria ter a segurança de fazer isso que você vai fazer agora com a gestão da rotina sem dominar a geração de demanda, a geração de resultado? De forma não, porque aí você não tem financeiro, você não tem um operacional direito, você não tem comercial, né? Se não tem Você não sabe o manter os marketing, clientes, você não tem pensa lead, que né? acordou de manhã e os clientes vão aparecer, entendeu? Pense num problema bom, né? O que eu vou fazer com os leads? O que eu vou fazer com os clientes, né? Exatamente. O que eu vou fazer? O problema ruim é quando você não tem o que vender, você não tem para quem vender, né? Você não vende. Esse é um problema ruim, né? Uma das coisas que eu bato na tecla dentro do treinamento é a gestão da sua audiência. É o seu maior Sim, ativo. É o é o seu seu maior maior ativo. ativo. Eu digo isso para todo mundo, sabe? Inclusive, agora, sábado passado, houve uma peça de teatro da Comunidade Recado e encontrei com um amigo nosso lá que foi da comunidade consagrada há muito tempo e deixou, né, por motivos pessoais, enfim, né? E ele disse: Alexandre, eu acabei de me inscrever na turma do Hugo por tua causa. Que legal. Eu vi um vídeo lá dele, né, e comecei a consumir lá o conteúdo. E aí a minha esposa, que também viu e começou a consumir, disse: olha só quem é aluno do Hugo. Aí ela mostrou lá um vídeo para ele, né, de uma conversa que a gente teve e tal. E aí ele disse: cara, eu fechei por conta disso aí, né? Eu já ia fechar de todo jeito. Mas aí quando eu vi, não, o Alexandre tá lá, eu vou fazer também. Né? Perfeito. Que massa, né, cara? Que massa ver isso. Que massa chegar Massa. a outros católicos. Muitas vezes Exato. esse tipo de conhecimento sofre preconceito, né? Da nossa formação, base. Sofre. Enfim. E aí a gente acaba... O cara tá colocando Jesus para vender, né? O cara tá falando de Jesus para vender. Meu irmão, Jesus era carpinteiro. Você acha que Jesus trabalhava de graça? Você acha que São José trabalhava de graça, né? Não é? Assim, negócio... Tipo, eu tava vendo uma... Agora eu vou falar sobre isso, mas eu tava vendo uma homilia que o padre tava dizendo assim, né? Meu Deus, essa história assim, né? Que pinta São José como se fosse assim um cara sem rumo, às vezes, né? Como se Deus fosse confiar a Jesus a uma pessoa sem... Um irresponsável. Como responsável. Né? É o irresponsável. Total. Sendo que não é isso, né? São José, se ele for literalmente entender ali a virtude dele, ele é um construtor. É a sacralidade do trabalho. A sacralidade do trabalho. Né? E aí, às vezes, não sei por quê, né? A visão pregada de São José é como se fosse um irresponsável. Não. Para gente que pensa assim, você diz: meu irmão, vá estudar para se consagrar a São José. Porque aí você vai ler Padre Donald Colley, você vai ler São José Maria Escrivá, você vai ler tantos e tantos santos, né, e pessoas santas, apesar de não serem canonizadas. Padre Donald Colley é vivo ainda, né, que você vai entender o que é a sacralidade do trabalho. Tanta gente que falou da sacralidade do trabalho, né, falando justamente da relação de São José
e Jesus e Nossa Senhora, né? Falando da Sagrada Família. Pois é. Então, cara, isso é incrível. Se a gente for, isso Não, faz a minha missão aqui ferver, né? Para que os sim, católicos entendam de fato a missão da virtude do trabalho, né? sim. Mas, meu irmão, para a gente finalizar, conversa maravilhosa, Muito bom, né? muito bom. Foi muito Mas, bom, como sempre. mas para finalizar aqui, o terceiro pilar que eu disse que ia conversar aqui com você hoje, que são as Certo. métricas, é justamente responder a pergunta, né? O que eu tenho que fazer no marketing para poder vender o dobro do que eu vendo hoje? O que eu tenho que fazer nas vendas, no comercial, certo? Para poder conseguir vender o dobro que eu tenho que vender hoje? O que eu tenho que fazer Certo. no financeiro, né? Para conseguir vender o dobro do que eu vendo hoje? O que eu tenho que fazer no operacional para poder fazer com que isso aconteça? Então, algumas coisas que a gente respondeu aqui na nossa consultoria, na nossa conversa de hoje, foi, no operacional, ter 2 fornecedores de moldura, já deixar um top 5 de estoque pronto, Sim. né? Isso aqui é operacional, que a gente conversou. Sim. Imaginar, né, que, assim, com quase 90% de certeza, que a primeira contratação vai estar nesse pilar que está tomando o máximo tempo teu. Sim. Entendeu? Sim. Então, nem que seja de deslocamento, nem que seja de pessoa responsável por pedido de estoque, nem que seja pessoa responsável por embalar, que tudo isso leva tempo. Entendeu? Sim. E aí você, tendo essa visão, você organiza até mesmo a função daquela contratação. Tá? Sim. Dentro do financeiro, a gente teve que respostas também, né? Do que precisa ser feito. Então, se não sabe o que precisa ser feito no financeiro, assistir o pilar, assistir ali o módulo de Assistir ao financeiro de pensamento estratégico. dentro do CRP, né? Vendas e comercial é algo que você hoje já aplica, mas com que frequência você conversa com aqueles que já são seus clientes? Existe uma estratégia mensal para poder incluir eles nas vendas? Ou não? Não tem. Tá entendendo? Entendi. Olha, Entendi. você às vezes está só buscando novos clientes, sendo que os clientes que já me compraram é mais fácil de me comprar de novo. Você tem um ativo ali fortíssimo Que não é que aproveitado. tá de lado. Tá de lado. Entendeu? Sim. Aí, quando você gerencia, vamos supor, uma vez por mês eu vou ter uma campanha de marketing para os meus clientes. Que campanha vai ser essa? O cara já me comprou. Cara, no Dia das Mães, eu vou preparar uma copy e foto de 3 obras específicas e enviar para toda a minha base. Perto do Dia de São José, vou fazer a mesma coisa. Perto do Dia dos Pais, vou fazer a mesma coisa. Então, eu defino meus próximos 4 meses sentando na cadeira. O que é que eu posso fazer para os meus próprios clientes de ação de marketing nos próximos 4 meses? Tem ali o calendário de Santos do mês. Entendeu aí a parada? Então, isso, se você não tiver com o seu tempo dividido, né, distribuído, baseado nos 4 pilares... Não faz, não. Não faz. E aí, se perde. E eu imagino... Eu fico aqui, assim, sabe, imaginando o quanto você pode ter perdido no Dia das Mães. Nossa, não fala, não. Não fala. Eu até fiz algo, mas foi no dia, né? Sim, no dia. No dia. Por quê, cara? Porque tá te faltando isso aqui. Exatamente, tá faltando. E aí, no marketing, cara, o que eu tô fazendo, vou fazer o dobro. Como é que eu vou conseguir fazer o dobro? E aí, por que é que alunos, quando estão dentro do treinamento, duplica, triplica, assim, né? Justamente porque a gente melhora o marketing, melhora o comercial e as vendas, melhora o financeiro melhora o operacional. Aí, quando você melhora todos esses pilares, o que acontece?
potência do resultado é muito maior. Uhum. A Sim. potência do resultado é muito maior. Tipo, você mexeu ali no comercial, caramba, tu já pode quase dobrar. Aí se tu mexeu Uhum. no marketing, tu mais que dobrou. Aí se tu mexeu em financeiro, e se tu conseguiu fazer mais rápido ali no operacional, tu triplicou. Uhum. Sim. Entendeu? Entendi. É uma ação em cadeia de melhorias Com que a certeza. conta se torna muito melhor. Uhum. Eita, meu amigo, Muito massa, muito massa, muito é massa. isso. E aí vem aquela pergunta, né? Vai pensando aí qual foi a maior sacada da Já era, consultoria já me de hoje. adiantei. Da Já me consultoria de hoje. adiantei. E você que está aqui comigo assistindo essa consultoria, me fala aqui nos comentários qual foi a sua maior sacada, né? Qual foi a sua maior sacada, tá? Do nosso papo aqui de hoje. Que eu vou fazer um review de 1 minuto aqui para poder fixar na cabeça aí do Alexandre e você também que está assistindo. Fechado? Então a gente entendeu ali, hoje, na consultoria com o Alexandre, a dor dele de conseguir escalar. E não só conseguir escalar, mas conseguir Não escalar só. com qualidade, né? Exato. E aí, para que isso fosse concebível, né? Para que isso fosse concebível, a gente trabalhou aqui entender a capacidade fabril, depois a gente distribuiu essa capacidade fabril dos 4 pilares na empresa, que estavam desconhecidos, né? Não estava distribuído. E a Sim. partir depois de distribuir essa parada, a gente se pergunta o que é que eu preciso fazer em cada pilar, né? Cada pilar, para que os resultados, os frutos, as metas batidas aconteçam, né? O resultado, ele não cai do céu, né? Não, de jeito nenhum. O resultado, ele é a soma, certo? A soma de indicadores cumpridos. Indicadores cumpridos. Se eu não cumprir, se eu cumprir, a ação em cadeia do resultado gera fruto. Se eu não cumprir, a ação em cadeia da frustração. A ação em cadeia da frustração. Entendeu? Então, Entendi. por aí que a parada anda. Beleza, meu povo? E aí, meu amigo? Te Que ajudei? massa. Muito, 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 muito. Muito massa, cara. Muito massa. Como eu falei, né? Esse negócio da gestão da rotina, acho que é um grande calo meu. Acho que desde sempre, né? E assim, eu não me considero uma pessoa desorganizada, não sou de jeito nenhum, mas em se tratando de empreendedorismo, né? A gestão de rotina, para mim, é um nada, né? Um nada. Que loucura. Eu ainda. Uma aula, tem uma aula dentro do treinamento que é só sobre isso, cara. Uhum. Eu ainda estou no nível assim do marketing, do lead, né? Para transformar esse povo em cliente. Só que esbarrei, né? Esbarrei nessa barreira. Né? Beleza, tem lead, tô conseguindo, né, converter para cliente, mas e agora? Né? Não dá mais. Do jeito que tá, não dá mais. Porque atrasa, gera frustração, né, a palavra que você usou agora, gera frustração no cliente e em mim, né, pelo fato de não poder atendê-lo, né, ou atendê-lo mal, como foi esse exemplo que eu dei, né, de uma cliente que tinha que receber no dia 31 de janeiro, só recebeu em abril uma obra que ela encomendou. Né? Nossa, para mim, tirava o sono, cara. Você sabe o que é acordar 3 horas da manhã, né, pensando nisso? Olha a qualidade de vida do cara que trabalha em casa, né, cujo patrão é Jesus, o melhor patrão do mundo, né, mas você acorda 3 horas da manhã preocupado porque não entregou um quadro ainda para um cliente. Olha aí, que absurdo. Loucura, né? Tudo por falta de gestão da rotina, né? Falando do básico, claro, né? Sim, sim. É isso. Muito massa, muito bom, muito bom. Que bom, Estou Bruno. satisfeito. Que bom, né? Você que
curtiu esse papo aqui e entendeu que a brincadeira aqui é de verdade. Não é É, sobre ganhar dinheiro enquanto dorme ou viaja, não, né? não, meu filho. É sobre exercer de maneira mais efetiva e competente a virtude do trabalho na missão que Deus nos confiou nessa terra. Você É, vai ajudar a chegar esse conteúdo de verdade a outros católicos aí, compartilhando aqui essa live. Fechado, meu povo? E, cara, obrigado, né? Obrigado aí. eu que agradeço. Eu que agradeço essa oportunidade aí. Mais uma oportunidade. Que bom estar aqui de novo, né? Recebendo as suas orientações. Bendito Maravilha. seja Deus, louvado seja Deus pelo dom da sua vida, né? Pela sua disponibilidade, pelo dom ofertado, né? A Deus e a nós, né? Bendito seja Deus. Amém. Pois, cara, muito obrigado mesmo. Eu acho que foi muito bom, né, essa conversa. E aí, vai aplicar? Com certeza. Eu tenho que aplicar, cara. Não pode. Tô com um menino de 4 anos e tô com um de 6 meses na barriga aí. É isso aí, meu amigo. É eis uma grande motivação É, para nós, né, é. que Falando aí do temos magnetismo, valores. olha o magnetismo aí, né? Perfeito. Então, é isso. Deus abençoe, né? Amém. Aqueles que ainda não se inscreveram no treinamento gratuito, podem comentar aqui, eu quero, independente de quando você estiver assistindo essa live, né? E a gente se vê no treinamento gratuito. Amanhã, live, né? Amanhã, live sobre como se realizar profissionalmente mesmo, né? Como o católico pode se realizar o sonho de se desenvolver profissionalmente, mesmo sem o apoio do cônjuge. Olha Live que massa. 10h15. Viu, meu povo? E se você não está inscrito no treinamento gratuito, comenta aí, eu quero. Até amanhã. Meu caro, tchau, tchau. Amém. Deus abençoe. Falou. Valeu, valeu.